Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Sou a professora Estefani, sou professora de História, você já me conhece porque a gente tem conversado aqui pelos vídeos e se aventurado na história juntos. Bom, hoje não vai ser diferente, a gente vai continuar se aventurando pela história juntos e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso país, a história do Brasil. Mas antes de eu começar, quero falar pra vocês que tudo aquilo que eu for conversar com você aqui pelo vídeo tá lá no seu livro didático de história. E é importante você saber disso para que um dia, se você quiser relembrar o conteúdo, dar uma olhadinha, você saber que você pode encontrar isso lá, tá? Está lá no volume 2. Bom, nos nossos últimos vídeos, a gente já começou a conversar um pouquinho sobre a história do Brasil, certo? Falamos sobre a chegada dos portugueses, entendemos um pouquinho disso, da ocupação do litoral, a questão do pau-brasil e de tantos outros elementos que eu garanto que você já está craque, já sabe de tudo. E hoje a gente vai entender um pouquinho de como foi a interiorização, ou seja, como que as pessoas começaram a ir para o interior do país. Afinal, a gente sabe que as primeiras cidades, começaram a surgir no litoral. Beleza? Então vem comigo que vai ser muito legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os bandeirantes. Mais ou menos um século depois da chegada dos portugueses no nosso país, ou seja, 100 anos depois, o que é bastante tempo, tá? Já existiam vilas e algumas pequenas cidades formadas no litoral do nosso país. Nessa mesma época, existiam pessoas que eram encarregadas, de ir para o interior, conhecer esse interior, ver quais eram as possibilidades de solo, conhecer se já tinham grupos ocupando esses locais, no caso dos povos indígenas, enfim, existiam essas pessoas que faziam isso, e essas pessoas eram os bandeirantes. Esses bandeirantes, eles saíam de São Paulo, mais ou menos, da região de hoje em dia a gente conhece como estado de São Paulo, rumo ao interior. E qual que era o objetivo deles nessas expedições? Era turismo, era conhecer diferentes lugares, tirar foto? Não, pessoal, não era esse o grande objetivo deles. O grande objetivo deles, além de conhecer novos lugares, ver como eram as terras, como eu já falei pra vocês, era de principalmente capturar povos indígenas para torná-los escravos. Ou seja, não era um motivo muito legal, Além disso, eles iam atrás também de riquezas, então eles iam tentar buscar nos diferentes lugares se tinha ouro, se tinha prata e tantas outras riquezas que eram do interesse deles e também do interesse de Portugal. Afinal, a gente está num período que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Tudo aquilo que acontecia aqui ia para lá, então as riquezas, os lucros interessavam a Portugal e é bem importante a gente lembrar disso. Além deles perseguirem, e capturarem esses indígenas, eles também iam atrás daquelas pessoas que eram escravizadas e que fugiam, certo? A gente percebe isso na história até da escravidão no nosso país, que muitos conseguiram sair, muitos foram para os quilombos, que eram as terras onde eles conseguiam viver de certa forma livres, dos seus senhores, das pessoas que eram donas deles nesse momento, e esses bandeirantes eram os responsáveis por, infelizmente, além de capturar esses indígenas, ir atrás desses escravizados, capturar, destruir quilombos e até muitas vezes matar essas pessoas. Trouxe para vocês aqui uma imagem do Debré, certo? Ele foi um grande pintor que veio aqui para o nosso país com o objetivo de registrar as principais imagens dessa época. E nessa imagem a gente pode observar a representação de um grupo de bandeirantes que está enfrentando os indígenas, está enfrentando com uma arma, a gente pode perceber isso. O bandeirante, ele aparece em destaque usando um chapéu, botas e um colete que está acolchoado perto do corpo dele para ele se proteger contra as flechas que eram lançadas por esses indígenas numa forma de defesa. Essa obra foi feita em 1834 e ela está dentro do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Antes dos portugueses chegarem aqui no nosso país, aqui não existia bois, mulas, cavalos, tipos de animais que hoje em dia até mesmo o boi, o gado a gente come, mas que nessa época eram principalmente usados para locomoção. E aí quem que trouxe isso, Os portugueses. Eles trouxeram isso quando eles começaram a fundar as primeiras vilas e cidades lá no litoral do nosso país. E para que ele era utilizado, A gente tem que pensar na utilização do gado, principalmente nos engenhos de açúcar, para moer a cana, para tornar ela açúcar em si, Na alimentação, assim como a gente come a carne, e também no transporte, afinal as pessoas não tinham carros como a gente tem hoje em dia, então elas precisavam dos carros, movidos à força dos bois.
E nessa época começaram a existir os boiadeiros ou os vaqueiros, que eram os responsáveis por guiar esses bois, esse gado, por diferentes regiões do país, para levar para outras cidades, para levar para outras vilas. Só que ao levar isso, a fazer esse caminho, eles acabaram fazendo que surgissem povoados e novas vilas. Isso é uma coisa até que a gente vai perceber na história do nosso país. As cidades, as vilas, elas vão surgindo de repente. Não porque um dia as pessoas decidem construir uma cidade ali. Isso acontece? Acontece, a gente vai perceber. Mas as primeiras são povoados. Elas começam a existir a partir da movimentação de pessoas no local e de pessoas que começam a morar ali por algum motivo, principalmente por elas estarem na rota desses bandeirantes, desses boiadeiros e, como a gente vai ver ainda pra frente, dos tropeiros. Aqui nessas imagens, a gente consegue dar uma olhadinha num carro de boi, certo? Aqui nessa imagem, a gente consegue dar uma olhadinha num carro de boi, numa pintura do Franz Post, lá de 1638. Então faz tempo, né, pessoal? Essa obra tá lá no Museu do Louvre, lá em Paris. E também tem aqui para vocês compararem a utilização desse carro de boi de um trabalhador que está utilizando esse tipo de locomoção em 2011, lá no sertão central de Pernambuco. Então, se a gente for perceber, não são coisas extremamente do passado. Ainda hoje, existem pessoas que utilizam os carros de boi para se locomover e para utilizar isso no trabalho, na agricultura, principalmente nas zonas rurais. E lembra que eu falei para vocês que os bandeirantes iam atrás de ouro, de riquezas? Bom, isso fez também com que muitas vilarejos, muitas cidades fossem criadas a partir desses interesses. Até mesmo as diferentes cidades da região de Minas Gerais, que é muito conhecida até hoje pelos seus minérios, por ter ouro e por ter diferentes pedras preciosas. No ano de 1695, os bandeirantes paulistas começaram a encontrar ouro na região de onde hoje em dia é o estado de Minas Gerais. E essa descoberta acabou levando diferentes pessoas para os locais, muitas pessoas foram, com interesse no ouro, com interesse de enriquecer com isso, e aí começaram a surgir diferentes cidades. Então nessa época, Vila Rica, que hoje em dia é Ouro Preto, Sabará, Mariana, Diamantina, elas surgiram a partir das áreas de mineração dessas cidades. Mas bom, já que a gente está falando disso, vou trazer o seu desafio semanal. Você imagina como que era uma vida nessa cidade, nessas vilas, principalmente nessas vilas que surgiram a partir da mineração? Bom, eu vou deixar esse desafio para você. O seu desafio da semana, seu desafio histórico, vai ser desenhar a partir da sua imaginação. Como será que eram essas vilas? Como que eram? Será que eram da mesma forma que elas são hoje em dia? Será que... quais aspectos que existiam? Como as pessoas andavam? Que roupas elas usavam? Qual que era o principal trabalho? Se surge dali a partir da mineração. Será que existiam outros trabalhos ali também? Bom, trouxe para vocês alguns pensamentos, algumas indagações para que você consiga fazer o seu desenho. Faz um desenho bem bonito daquilo que você imagina que era uma vila nesse momento, do nosso país. Deixa ele bem bonito, que no nosso próximo vídeo de correção de atividades eu vou conversar sobre isso com você. Beleza, pessoal? A gente se vê. Até! Tchau, tchau!